Meus irmãos, quero lhes trazer aqui esta palavra, presbítero Rosenilson Bezerra, uma palavra ao seu coração, que dentro desta palavra Deus toque na sua vida e Ele continue falando grandemente sobre você. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos a mais um dia do nosso devocional, que estará indo abençoando a sua vida no decorrer deste dia. E a palavra de hoje, nós queremos deixar aqui uma palavra do Salmo de número 5, o verso de número 1 a seguir, que nos diz assim: Dai-nos ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. Seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeio com a sua língua. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defende, os que em ti se gloriam e os que amam o teu nome. Meus queridos, eu quero aqui lhes trazer esta palavra nesta tarde e vamos meditar um pouco nela, pois ela fala ao nosso coração. É muito importante nós destacarmos uma palavra para este dia. O segredo ainda é clamar. É necessário nós termos o clamor ao Senhor e interceder a Ele. O importante é que o salmista Davi, ele está dizendo que o Senhor dá ouvido e atende ainda o seu clamor, o seu pedido que ele está fazendo, dirigindo a oração ao Senhor. A palavra clamor, ela vem de suplicar, que é manifestar a necessidade de algo. Mas o importante é que no Salmo 17, versículo 1, vai dizer a seguinte palavra aos nossos corações: Ouve, Senhor, e atende o meu clamor, e dai ouvido à minha oração, que não é feita com os lábios mentirosos. O mais importante é que Deus ouve a sua necessidade, e Ele sabe e entende, compreende que não é enganosa, que não é de maneira nenhuma, ela não tem a sua oração, a oratória que está sendo feita, ela está sendo direta, e além de direta, ela está sendo realista perante Deus. Então eu quero aqui galgar em minhas palavras e dizer aos irmãos a seguinte expressão: por que Deus ouve a oração de Ana? Porque Ana estava ali com a sua alma, e a Bíblia relata dizendo que ela tinha se derramado perante o Senhor, e o Senhor lhe atende a sua oração. Em outras histórias da Bíblia, nós vemos que o Senhor ouve a oração de Josué e o sol para no vale de Achalon. Então, a oração, ela supre a necessidade que você tem, mas a oração, ela te aproxima de Deus. Então, no decorrer deste devocional, eu quero lhe chamar a atenção o seguinte: o segredo ainda da nossa geração é clamar a Deus, é suplicar a Ele, é manifestar a nossa necessidade perante Deus. No Salmo 18, verso 6 vai dizer a seguinte expressão: na angústia eu clamei ao meu Deus, ao seu templo ouviu a minha oração, a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor. O importante é o nosso clamor chegar até os ouvidos de Deus. Se Ele ouvindo, Ele nos entende, nos compreende muito bem. Se tem alguém que Ele entende, que Ele compreende, que sabe das tuas necessidades, esse alguém é o nosso Deus.
Ele sabe de todas as coisas. Ele compreende, ele ouve todas as coisas. É importante nós lembrarmos que no Salmo 82, versículo 2, vai dizer o seguinte: chegue a minha oração perante a sua face e inclina para mim os ouvidos. Preste atenção que Deus está inclinando os ouvidos para lhe escutar. Ou seja, Deus dá atenção de uma oração sincera feita pelo homem, de um clamor feito ao homem, feito do homem a Deus, a realidade. E quando ela é assim proferida, quando ela é indagada do seu íntimo coração, do seu ser, esta oração, ela entra dentro dos ouvidos de Deus e ela faz responder às nossas necessidades. No Salmo 142, versículo 6, vai dizer: atende o meu clamor, porque estou abatido. Livra-me dos perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Eu quero aqui lhes dar uma breve reflexão no decorrer deste dia. Não sei a que horas você está assistindo esse devocional, manhã, tarde, noite, mas eu quero que você seja abençoado através dessa palavra, e através da sua oração, os teus adversários, cai 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas não serás atingido, porque existe uma proteção de Deus através do teu clamor. Quando nós oramos, Deus, ele ouve, ele supre as nossas necessidades e ele nos cobre com o seu amor infinito, com o seu sangue. E a palavra de Deus vai dizer que a sua verdade, ela é escudo broquel. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós clamamos, mais próximo de Deus nós estamos, mais próximo de Deus nós nos encontramos. Salmo 39, versículo 12 vai dizer: ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos a mim e não te cale perante as minhas lágrimas. É interessante que no livro de 2 Reis, o capítulo de número 20, a Bíblia vai relatar a história de um homem chamado Ezequias, que outrora era rei de Judá, e a Bíblia relata que este homem, ele recebe uma palavra do profeta Isaías, que por sinal lhe diz que ele iria morrer, ele iria falecer, mas Deus, ele ouve a necessidade do rei Ezequias. No entanto, que o Senhor muda a trajetória da sua vida com apenas uma oração que é feita a ele. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor e ele chora muitíssimo, clamando a Deus, e o Senhor lhe acrescenta a ele 15 anos de vida a mais. Então a oração, ela faz mudar o ambiente. O clamor, ele faz mudar as circunstâncias e a situação. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está vendo este devocional, eu quero dizer que o clamor, ele ainda muda a situação em que você pode estar se encontrando. Deus, através da tua oração, ele pode fazer com que as portas que estão fechadas comecem a se abrir. Deus, através da sua oração, ele pode suprir as tuas necessidades através de um clamor. O que preciso? Me derramar perante o Senhor, voltar a ele, e ele simplesmente vai ouvir a sua petição. Salmo 46, o versículo 1 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor. O clamor é importante para que nós façamos e dirigimos a Deus o que nós sentimos. Existe um certo jargão popular que diz o seguinte: ninguém vai saber, ninguém vai entender se você não dizer onde dói. E eu quero lhe chamar a atenção e abrir um parêntese aqui e dizer para você o seguinte: aonde dói? Qual a sua necessidade? Do que você precisa? Do que você necessita? Clame a Deus, entregue a Ele, entregue tudo ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará sobre a sua vida. Salmo 61, versículo 1 vai nos dizer a seguinte palavra: ouve-me, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. É tão importante, queridos, que Deus nos ouve, Deus nos entende, e Ele entende cada situação que você apresenta a Ele. O Senhor compreende, Ele entende todas as coisas. Salmo 102, versículo 1 vai dizer: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. A nossa oração, ela tem um destino. A nossa oração, ela é dirigida até o trono de Deus. E quando ela é dirigida até os céus, a eternidade,
ela atravessa todas as esferas, primeiro céu, segundo céu, e ela chega até nas mansões celestiais. Entenda, a sua oração, ela ultrapassa e ela chega até o trono de Deus. Nos ouvidos de Deus, a sua oração tem resposta, tem providência, tem provisão. A sua oração que gera o seu clamor, ela gera vitória, providência divina, bênçãos sobre a tua vida. E é importante lembrarmos aqui que ainda é tempo de clamar ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Salmo 119, versículo 169, vai dizer o seguinte: chegue a ti o meu clamor e dá-me entendimento da tua palavra. Sabe, queridos, eu fico analisando dentro desses versículos e começo a dizer aos irmãos a seguinte expressão: todas as vezes que nós entramos na presença de Deus com o nosso clamor, com a nossa oração, os céus se movem sobre a nossa vida. Dá-se a lembrar neste momento agora, a igreja, quando estava em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia relata que os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, clamando, orando, suplicando, e de repente o Espírito Santo veio e ali lhes atendeu o que eles precisavam, o que eles necessitavam. Salmo 30, versículo de número 5, vai dizer o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É importante, queridos, clamarmos a Deus, pedirmos a Ele, pedirmos ao Senhor pelas suas misericórdias, e Ele nos agracia com o seu poder, com a manifestação da sua graça, nos abençoa, derrama providência divina sobre a nossa vida. Salmo 59, 16 vai dizer o seguinte: cantarei ao Senhor pela manhã, porquanto forte o meu refúgio, a minha proteção no dia da angústia. Sabe qual é o maior resultado? O melhor resultado? Sabe qual é a melhor posição do crente? É ele clamar, é ele descer aos pés do Senhor. Eu quero que você fique com esta palavra no seu coração, que Deus continue te abençoando e que ainda é tempo de clamar no dia da sua angústia, no dia da bênção, no dia que a vitória chegar também. Nunca se esqueça de ser grato a Deus, de agradecer a Deus pelo que Ele lhe deu e pelo que Ele ainda vai conceder à sua vida. Agradeça a Deus, seja grato a Deus pela sua família, seja grato a Deus pela sua vida, seja grato a Deus por tudo que Deus tem lhe dado. Agradeça a Deus, porque é mais importante nós clamarmos ao Senhor. E no tempo certo, Ele vai ouvir a sua oração. Clame a Deus, porque ainda o segredo é clamar. Que Deus, queridos, quero agradecer a Deus pela sua vida e que Deus continue vos abençoando. Presbítero Rosenilson Bezerra, estive trazendo esta palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Mais de ti, preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior.